E quando eu criei o autoconhecimento, né, o conhecimento disso, trouxe para mim, gerando um autoconhecimento, eu entendi que não adiantava eu focar em 300 coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Eu precisava ser focado em coisas mais direcionais, eu precisava ser focado em coisas mais funcionais, eu precisava ser focado em coisas que eram mais funcionais na minha vida. E diante desse foco, né, de coisas melhores, eu comecei a entender que o dia que eu tenho tem 24 horas, assim como o seu dia também. E ali eu fui colocando. E existe uma coisa muito legal, né, dentro e tem a ver falar sobre autoconhecimento, porque assim, imagina que você vai construir uma casa. Você vai pegar uma casa e você quer morar nessa casa. Você vai lá, contrata uma construtora, né? Ou enfim, contrata uma pessoa que você acredita que tem a capacidade de construir uma casa para você. Existem coisas que você vai fazer nessa casa que são coisas que você nem vai ver no começo. As pessoas vão olhar e falar, nossa, mas o camarada lá falou que ia construir a casa, tudo, mas eu não tô vendo, né? Essa casa não sai. Mas na verdade são coisas que você tá trabalhando pra caramba, ou a sua equipe tá trabalhando pra caramba e você não vai enxergar, que é o alicerce. O alicerce é uma das coisas mais interessantes que existe na nossa vida, porque o alicerce, ele funciona como a base da construção da casa. Sem ele, a casa não tem segurança, não tem fortaleza, não tem capacidade de estar ali de forma realmente potencial, mas muitas pessoas não dão valor ao alicerce. Por quê? Porque elas não enxergam o alicerce, elas não vê o alicerce. Mas o alicerce é algo que está dentro do 80-20, ou seja, é uma das 20% das coisas que são mais importantes na nossa jornada de vida. E o alicerce é algo muito valioso. E quando você cria essa conexão do alicerce, você entende que ele tem que estar ali, mesmo que você não veja, mesmo que você não acompanhe, mesmo que seja uma coisa totalmente funcional, você sabe que ele está ali. Entende? Então você tem que estar com ele ali, ele tem que existir. E aí, diante disso, depois do alicerce, vem ali as colunas, depois da coluna vem a construção das paredes, do telhado, e aí só no final disso tudo que vai vir a parte da decoração, que é o embelezamento. Mas a decoração, na verdade, que é o embelezamento de tudo, que é aquilo que você mostra para as pessoas, né? Que você mostra e a pessoa olha e fala, nossa, que bonito. Porque você não vai mostrar, por mais que a casa tá ali numa base construtiva alicerce, você vai chegar ali, tem umas colunas ali no meio do chão, e você fala, nossa, olha a minha casa. A pessoa não vai virar e falar, nossa, que alicerce bonito, né? Não vai falar isso. Só se for uma pessoa que conhece sobre obras e ela vai ver ali no chão e falar, ah, foi bem feito, foi mal feito, enfim, tudo isso. Agora, a beleza está na decoração. Mas para chegar na decoração, existe a necessidade da construção do alicerce. Para chegar na decoração, existe a necessidade de você colocar ali realmente as coisas e ter uma estrutura funcional ali, ter uma estrutura de base diante disso. Então, se você for pegar o exemplo da casa, você vai ver que a casa existem ali os 20% importantes, né? Que você não pode deixar de lado. Então não adianta você ficar correndo, por exemplo, atrás de outras coisas para construir a casa se você não foca nos 20% que está o alicerce, que está as paredes, que está as colunas, entendeu? Não adianta você pegar aí no momento certo, né? Não adianta você no começo ficar procurando decoração. Você chega lá pra pessoa que está construindo sua casa, o camarada tá ali fazendo o alicerce, você chega com um quadro para ele e fala, aqui tá um quadro aqui, eu queria que você pendurasse na parede. Eu falo, colega, não tem nem parede aí na sua casa. Guarda, quando eu terminar a parede, passar ali a massa, pintar, aí sim você traz esse quadro. Então a nossa vida, ela é uma situação onde quando nós entramos no conhecimento de entender que nós temos que criar alicerces, criar base, e existe um tempo para tudo, nós conseguimos construir prédios na nossa jornada, nós conseguimos construir grandes construções na nossa jornada de vida. Porque dentro dessas grandes construções, nós vamos criar a base necessária para chegar até lá, que é o quê? A leitura, o estudo, o conhecimento, que é o que você vem fazendo aqui nesse momento, buscando mais conhecimento na sua vida, buscando mais entendimento na sua jornada de vida. E quando você entende tudo isso, quando você constrói toda essa essência na sua jornada, você entende que a busca é algo muito importante, que a busca é algo muito relacionada para você conseguir fazer as coisas da sua jornada de vida, né? E aí, diante disso, você começa a trazer mais conhecimento para você. Agora, sua vida é corrida, lógico. Você tem 24 horas que provavelmente você vai falar, olha lá, só tenho 24 horas que às vezes parece que precisava de 48 horas para conseguir cumprir meu dia. E acontece com todo mundo, né? Por quê? Porque nós temos muito mais coisas para fazer do que o dia comporta. A verdade é essa. Hoje em dia, na realidade do dia que no mundo que nós vivemos, nós vamos ver que muito mais pessoas, muito menos tempo para que possam realmente executar as coisas, para que possam realmente ter uma vida relacionada. E diante disso, quando nós buscamos um pouco mais aí
de forma desenfreada, né, no sentido de eu quero fazer, eu quero conquistar e tudo mais, eu gosto de usar muito o exemplo do palito de fósforo. O palito de fósforo é um exemplo muito legal de potencial de pessoas, porque quando você tá ali com o palito, acende ele com a chama, ele vem com aquela chama gigante, né? Então ele traz aquela baita chama, ele aquele fogaréu. E aí de repente ele vai diminuindo, diminuindo, e ele segue uma sequência ali dentro da madeirinha para levar até lá. Por que ele leva aquele fogaréu? Porque ali na frente tem tipo um sistema de uma pólvora, né, que está ali relacionado, que ela traz uma chama muito forte para dar potencial de fogo para que possa construir com tudo, certo? Só que muitas das vezes as pessoas, elas fazem algo que é o quê? Elas trabalham muito com esse sistema de chama. Então ela vem com aquela chama e eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou construir, eu vou mudar minha vida, eu vou agora fazer mentoria, eu vou procurar, né, livros, vou ler um livro por dia, eu vou fazer várias e várias coisas. E aí de repente a chama apaga e ela nem chega no final para ponto de queimar o seu dedo, né? Ela fica ali na hora do dedo ali que você está segurando, nem chega até ali, ela apaga antes. Por quê? As pessoas desistem. Existe um caminho muito forte para as pessoas desistirem daquilo que é. E por que as pessoas desistem? Por que você provavelmente desistiu já de várias coisas na sua vida que você acabou não fazendo, não seguindo, não terminando, e depois você falou, puxa vida, será que se eu tivesse continuado aquilo, será que eu não tivesse parado, será que eu teria conseguido fazer mais na minha vida? Será? Por que as pessoas desistem? Porque elas não têm paciência para chegar até o final. Porque elas não criaram aquele alicerce, lembra da casa? Não criaram. Eles já chegaram ali, já desmataram ali o terreno, levantou uma parede e não deu bom. Por quê? Porque o primeiro vento a parede caiu, entende? Então muitas das vezes as pessoas fazem isso na sua vida. Elas não criam bases, elas não criam alicerces. Elas se desgastam muito, é muito fogo para pouca madeira da sequência, não precisa de tudo aquilo de fogo. Você precisa realmente de forma contínua lidar com aquilo. Não adianta a explosão para depois realmente ter uma sequência limitada. Você precisa ter uma sequência limitada diante disso, mas entender que a linha tem que ser linear. A sua busca tem que ser linear. A sua forma de querer fazer as coisas tem que ser de forma linear diante disso. E aí com isso você consegue buscar cada vez mais a sua vida. E aí com isso você consegue levar uma jornada de muito mais conhecimento, uma jornada de muito mais capacidade, uma jornada de muito mais condições para que você consiga entender cada vez mais aquilo que é real na sua história de vida. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque se você quer buscar mais autoconhecimento na sua vida, você precisa primeiro entender que você tem que ter um controle melhor da sua história, porque o auto está dentro de você. Né? É a história do carro automático e do carro manual. Se você quer um carro automático, é um carro que lida por algo próprio, ou seja, você, né, de forma automática, você tem que ter conhecimento suficiente para isso. Não adianta você falar, não, eu sou a pessoa que cuida da minha vida. Tem pessoas que são assim, né? Eu sou a pessoa que cuida da minha vida, eu sou a pessoa que lidera a minha vida. Na real, a pessoa não consegue fazer as coisas dela. Ela acha que vai fazer, ela acha que vai conseguir fazer. Ela acha, mas ela não faz. Por quê? Porque ela não tem um conhecimento. Lembra? É auto com conhecimento. Quando você busca conhecimento na sua vida, quando você coloca aí conhecimento para levar na sua jornada, aí sim aquilo que você tem a capacidade alta de conseguir fazer, gera esse conhecimento. Então, portanto, vamos colocar aqui 3 coisas importantes para que a gente possa gerar mais conhecimento na sua vida, tá? A primeira coisa importante para você ter mais conhecimento na sua vida é você começar a entender e anotar até, tá? Isso é uma coisa muito importante. Anote, se for possível. Coloque na sua jornada de vida coisas que você quer mudar na sua vida, né? Então, eu quero ter mais autoconhecimento na minha vida financeira. Tá bom, então vamos lá. Como é que está a sua vida financeira hoje? Você tem planejamento financeiro? Quanto que você ganha? Quanto que você gasta? Ah, eu pago minhas contas lá e no final não tenho dinheiro. Tudo bem, mas você tem planejamento para isso? Você tem ali um critério, por exemplo, ó, eu ganho ali R$ 2.000 e eu gasto R$ 100 com luz, R$ 100 com água, tal. Separo 10% para eu ter ali uma reserva, né, de crescimento e desenvolvimento na minha vida, enfim. Faço tudo isso? Não, eu não faço. Então você não tem o conhecimento. Você tem a capacidade de lidar com o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro chega até você e você usa ele, você é capaz disso. Se você faz um bom trabalho ou não, né? Enfim, são termômetros. Como é que eu sei se eu estou fazendo um bom trabalho ou não, se está sobrando dinheiro no final do mês? Ah não, mas o que eu ganho é muito pouco, quase não dá. Se você ganha pouco, quase não dá, você precisa administrar para que dê e sobe 10%.
Isso é um processo. Quando você faz esse processo só a 10%, você começa a ter conhecimento para que você trabalhe o dinheiro e aí você faz um planejamento para lidar com isso. Ah, não, mas com isso aí não dá, eu tenho que fazer bico, tenho que fazer um monte de coisa. Não há problema, você pode querer buscar mais dinheiro, desde que você crie uma estratégia de adotar para isso, entende? Então, não adianta você falar, eu sou o dono da minha vida, eu sou a pessoa que tem critérios na minha vida, se você não coloca em prática de você ter um desenvolvimento potencial. Por isso que o conhecimento é importante. E onde eu procuro conhecimento? Bons livros, bons cursos, bons conteúdos na internet. Por que bons? Porque tem muita coisa às vezes que não é legal, entende? O que não é legal? Não é bom ou não encaixa para aquilo que você quer. Tem muito disso. Muitas das vezes as pessoas buscam o que elas querem ouvir, mas às vezes o que elas querem ouvir não é necessariamente o que elas precisam ouvir, olha lá. Então a pessoa precisa ouvir coisas que ela precisa, não precisa ouvir coisas que ela quer ouvir. Então isso é muito potencial, porque se você não coloca isso em prática, você vai estar colocando ali só coisas que te dão prazer, 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 e prazer não leva você a lugar nenhum. Ele só cria ali dopamina, né? Então ele vai gerando uma energia, uma essência, onde ele vai te dando prazer, essência, realização, 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 realização. Uma hora você não aguenta mais aquilo, e aí você entra numa fase de falar, sei lá, tô entediado, entende? Não tô curtindo mais. Por quê? Porque as coisas estão saindo do jeito que evoluem, elas não têm, você não tem virtudes para conseguir conhecer aquilo. Por isso que é tão importante você bater na tecla da virtude, na busca da virtude, onde você consegue criar conexões diante disso. E vale para outras coisas, conhecimento, autoconhecimento no relacionamento. Ah, eu sei como eu lido, eu sou uma pessoa extremamente ciumenta. Eu sou tão ciumenta, que assim, enfim, eu não consigo nem ficar no relacionamento por muito tempo. Tá, tudo bem, mas por que tem ciúmes? Onde está essa questão dos ciúmes? Vamos avaliar dentro do seu eu. Se você é uma pessoa ciumenta, provavelmente você quer ter posse de algo, ok? Então você quer ter controle de algo, certo? Se você quer ter controle de algo, quer dizer que você talvez não tenha controle de aspectos da sua jornada de vida. Então, se você não tem controle de coisas da sua jornada de vida, pode ser que você veio buscando controle a sua vida toda e toda vez que você saiu do controle, você acabou saindo de uma situação. Por quê? Porque ou você não teve paciência suficiente, gerou uma briga, confusões e espantou a pessoa, certo? Ou você mesmo acabou saindo porque você não tinha controle daquilo. Porque você é uma pessoa que precisa de controle para entrar numa sinergia. Puxa, Lércio, é isso mesmo. Eu tenho controle e eu quero autocontrole. E se eu não tenho controle, eu não lido com isso. Mas como é que eu faço para mudar? Como é que eu faço para transformar isso, né? Como é que eu mudo isso na minha vida? Porque já que eu tenho, eu quero mudar, porque eu quero agora ter um relacionamento legal, entende? Você tem que entender o porquê que você tem esse autocontrole. E por que você quer controlar sobre isso, entende? Por que você tem essa necessidade de controle tão grande? E muitas das vezes isso está lá na infância, isso está lá em traumas que você teve, isso está em espelhos que você teve diante de pessoas, onde você criou uma conexão ali que você só consegue ser feliz se você tiver controle sobre todas as situações, entende? E dentro disso, se você não tiver controle, você fica infeliz, insatisfeito, insatisfeita. E aí você acha que você não está diante da sinergia da coisa, entende? Então, para transformar o autocontrole, você tem não é algo diferente, né? A questão do controlador, do controladora, você tem que ir aos poucos, entendendo que são situações pequenas para que você possa diante disso criar uma nova conexão. E muitas das vezes você precisa de ajuda mesmo, tá? Pessoas que vão te ajudar a fazer isso, pessoas que vão te ajudar a demonstrar que existe algo relacionado e que você precisa de fato transformar isso na sua vida. Não adianta você só querer mudar de fato, existe a necessidade de mudança real na sua jornada de vida. Então mudar essa questão do controle, mudar essa questão do controlador, da controladora, né? Que as coisas têm que sair exatamente da sua vida, porque senão você vai atrair pessoas que vão só funcionar se tiverem realmente algo com você, ou seja, eu só funciono se eu respeito exatamente esse tipo de pessoa, entende? E aí, diante disso, várias coisas podem ocorrer na sua vida e por aí vai, entende? São muitas coisas que se a gente conhece como nós somos, se nós conhecemos como nós queremos ser, como nós nos entendemos, como nós buscamos a nossa vida, nós conseguimos criar uma conexão muito mais otimista e poderosa de jornada de vida. Nós conseguimos criar uma conexão muito mais fortificante, né, numa jornada de vida, para que nós entendamos que a busca de modo geral é algo muito importante, que a busca de modo geral é algo muito transformador, muito transformadora. E com isso você traz uma essência muito mais valiosa na sua jornada de vida.